Estamos em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, num espaço que mediava entre a muralha principal da cidade e a Barbacã. A muralha principal rodeia toda a cidade medieval, todo o centro histórico, atravessando a cidade de Porto Alegre. Existe toda uma história por detrás destes muros de pedras. Passando pela atual Rua do Comércio, ao meio, onde era a porta do Arco, continuando depois por trás do Museu da Tapeçaria, pela Rua de Elvas, por trás de Santa Clara e subindo a Rua da Torre do Pessegueiro, cuja torre já não existe, só resta o nome, e voltando a encostar à torre principal do castelo. A Barbacã, muro secundário, mais baixo que a muralha principal, era uma estratégia de defesa. Este espaço pertence ao Castelo de Porto Alegre e é um local não visitável devido à desvalorização dos seus antepassados. Era um espaço muito agradável para passear e sobretudo para passear à noite porque era muito fresco durante o verão. Infelizmente fomos obrigados a fechá-lo ao público pelos motivos que vão ver a seguir. O espaço foi repetidas vezes vandalizado, as paredes foram grafitadas, os caixotes do lixo foram incendiados, as lâmpadas foram partidas, as ligações arrancadas, até mesmo as regas das árvores que existem foram arrancadas e, portanto, chegou a uma altura em que não tivemos outra alternativa senão encerrar o espaço ao público, com grande pena nossa. Quando o castelo começou a ser abandonado, os habitantes começaram a construir as suas casas do lado de fora da muralha, aproveitando as paredes que já existiam. A fortificação de Porto Alegre ainda existe na sua quase totalidade. No entanto, uma grande parte não está visível devido à sua colocação dentro das casas portalegrenses. Aqui, infelizmente, dá para ver o tal aproveitamento das paredes para construir casas, porque se vê perfeitamente o telhado e a chaminé da casa que está aqui encostada por trás. A torre de homenagem e as torres de vigia do Castelo de Porto Alegre são divididas por uma rua. O Castelo de Porto Alegre foi renovado e neste momento contém uma estrutura que o protege. Estrutura esta que permite a realização de espetáculos. Era um castelo pequenino. A parte mais importante das fortificações era de facto a muralha que circundava toda a cidade histórica, toda a cidade medieval, a zona histórica, que foi mandado construir pelo rei Dom Dinis. O castelo já existia nessa altura. Nós não sabemos muito bem quando é que ele foi construído, sabemos que já existia no reinado de Dom Dinis, que lhe faz alguns melhoramentos, algumas alterações e manda então construir a cintura da cidade medieval. Este lado do pátio tinha, e ainda tem, uma torre de vigia, que é aquela que está ali, e uma outra torre que está daquele lado. Esta construção em madeira, que agora complementa o castelo, foi feita no âmbito do programa Polis com a intenção de voltar a reunir as duas metades do castelo. Não era, obviamente, viável reconstruir as muralhas e voltar a cortar a rua, de maneira que fizemos construir esta estrutura, que é constituída por o resto de chão, onde está a recepção, o primeiro andar, que tem uma galeria de exposições temporárias, o segundo andar, que tem uma ligação direta para a torre do outro lado da rua e de onde se vê agora é o sítio onde tem a melhor vista da cidade. Vestígios arqueológicos e sepulturas são algumas das coisas que se encontram na história do Castelo de Porto Alegre e ainda hoje restam pequenos objetos de outras épocas que estão em exposição no castelo. Quando fizemos as primeiras intervenções foram encontrados aqui no pátio vestígios de várias épocas. Vê-se ainda perfeitamente o que resta dos silos que serviam para armazenar cereais. Era um conjunto de 7 silos que comunicavam entre si, tinham entradas à superfície, mas a parte deles, quando nós os descobrimos, já estavam bastante danificados. Temos um ainda intacto, que é um que se vê ali, com a sua tampa ainda, uma tampinha redonda com uma abertura que permitia levantar a tampa. Mesmo assim, temos um espólio muito rico que está de momento guardado nos espaços da Fundação Robinson com vista a uma futura exposição. Nós estamos na fábrica Robinson, mais concretamente no núcleo de produção do aglomerado negro de cortiça, portanto estamos na sala das prensas. A fábrica da rolha, como é conhecida entre os portalegrenses, abriu portas em 1848 e concedeu trabalho aos habitantes da cidade durante décadas. Pela mão de George Robinson e da sua família, vindos de Inglaterra, a fábrica Robinson evoluiu ao longo de várias fases de mão de obra, acompanhando a Revolução Industrial que marcou esta época. Depois de 1848,
o Sr. Robinson estabelece-se aqui com uma pequena oficina de produção de derivados da cortiça natural. O que é que são os derivados da cortiça natural? São a forma de cortiça mais parecida como ela é extraída da árvore, ou seja, a cortiça é extraída da árvore naquela forma côncava que vocês conhecem, não é? É cozida, aplanada e são extraídas dela principalmente as rolhas. Não só rolhas, mas principalmente rolhas. Por isso é que a fábrica Robinson é conhecida até aos dias de hoje como fábrica da rolha, não é? Apesar de não ter produzido só rolhas, grande parte da produção, e ela transforma-se até numa unidade grande industrial, já fora do negócio das rolhas. O imponente edifício começou por ser uma pequena oficina comprada pelo George Robinson a um conterrâneo, também ele inglês. E a produção desta oficina deixou de estar dependente do anterior convento de São Francisco que estava sediado no mesmo espaço. A partir dessa pequena oficina que o Sr. Robinson compra a meados do século XIX ao Sr. Reynolds, vai crescer tudo aquilo que hoje conhecemos como fábrica Robinson. Portanto, essa oficina estabelecia-se, portanto, estava instalada nas dependências de um antigo convento franciscano, que é exatamente o convento de São Francisco. Nós sabemos, através da documentação, que já existe aqui um núcleo de produção autónomo, altamente moderno, não é? Completamente industrializado, e que já nada tem a ver com as antigas dependências do convento de São Francisco. Há 100 anos atrás, já existia na fábrica Robinson um grande investimento a produzir aglomerado branco, com uma tecnologia de ponta para a época. Portanto, numa primeira fase, produziu-se rolha, ficou o nome, Fábrica da Rolha. Depois vêm os aglomerados, primeiro o branco, o parquet, o soft, produzidos num outro edifício. E aqui, neste, em 1947, no pós-Segunda Guerra Mundial, se entrarmos um pouco na história, percebemos que com certeza não é alheio o facto de ter acabado a Segunda Guerra e se investir numa produção direcionada para a construção civil. A Europa estava arrasada, estava destruída, era preciso reconstruir os países do norte e do centro da Europa, não é? França, a Alemanha, a Inglaterra, por aí fora, que vêm a ser, na segunda metade do século XX, os destinos, ou os principais destinos, de grande parte da produção de aglomerado negro que se fazia aqui. Após o período da Segunda Guerra Mundial, outro grande investimento é implementado na fábrica Robinson. Investimento este associado à construção civil. Em todo este edifício onde nós estamos, que correspondia aos antigos dormitórios e biblioteca do convento, e que produzia rolha até essa altura, até aos anos 40 do século XX, a produção da rolha não é abandonada, mas passa para segundo plano. Portanto, a rolha vai assumir umas dependências muito mais pequenas dentro da fábrica, porque deixa de ser interessante produzir rolha, ou deixa de ser muito interessante produzir rolha e derivados da cortiça natural, e aposta-se numa profunda transformação de toda esta ala que corresponde à fachada principal da fábrica Robinson e adapta-se à produção do aglomerado negro de cortiça. O processo de transformação da cortiça é longo. Do início até aos blocos de cortiça ficarem prontos, são vários os passos necessários. Na fábrica, o circuito iniciava-se com a trituração. Temos o início, portanto, estamos numa zona da trituração. A cortiça era introduzida às pranchas através de duas máquinas, entrava para esta caixa. Esta caixa tem uma tela, era transportada depois para aquela, caía ali, e ali sim está um triturador de martelos que por sua vez pré-definia um calibre. Passando por várias máquinas, posteriormente o granulado era seco em secadores. Aqui temos o granulado já previamente definido, porque isto obedece a um calibre de granulado. E depois de sair ali de uma das caixas, este granulado era pesado e entrava para as autoclaves. Nas autoclaves, através da ação do vapor, o aglomerado era cozido durante 30 minutos a uma determinada temperatura. O aglomerado era aglutinado através da utilização de resina, permitindo dar unidade ao transformado. Após este processo, os blocos de cortiça encontravam-se muito quentes, sendo introduzidos em chuveiros com o objetivo de os arrefecer. Depois deste processo industrial, os blocos de cortiça eram deixados em repouso ao longo de uma semana.
Terminado o período de repouso, os blocos eram serrados e abertos ao meio. De acordo com os pedidos dos clientes, assim era determinada a espessura dos blocos. Aqui temos a secção de serragem de blocos e embalamento. Depois do bloco de previamente ter sido aberto, era colocado nesta máquina, onde era definida as dimensões, quer no comprimento, quer na largura das placas pretendidas. Segue-se assim a parte final, o embalamento. As placas eram colocadas aqui, seguiam através desta máquina, que ia fechando os sacos e saía depois para um túnel retrátil. Temos aqui uns rolamentos depois que serviam para o transporte das placas para o embalamento, porque havia clientes que pretendiam placas com uma face lixada, outros com as duas faces lixadas, e então era mais fácil vir as placas através dos rolamentos do que ser os próprios operários a transportá-las. É para isso que serviam esses rolamentos. Durante o século XX, o edifício chegou a ter 2.000 pessoas a trabalhar. A fábrica Robinson assentava numa produção bipartidária até ao ano 2009. Por estar longe dos grandes centros e começar cada vez mais a existir concorrência no mercado, a fábrica acaba por encerrar e despedir os últimos trabalhadores. Eventualmente, pelo facto de estar longe dos grandes centros, longe das grandes linhas de comércio, não temos aeroportos, não temos, ou quase não temos, caminho de ferro a passar aqui, não temos portos de mar, porque repare, a grande parte da produção era, já no terceiro quartel do século XX, para exportação transcontinental. Portanto, ia para o Japão, para os Estados Unidos da América, e esse transporte é feito de navio. Portanto, é natural que uma fábrica que estivesse perto dos portos de mar, ou que tivesse facilidade de contacto, tivesse desde logo algum privilégio nesse sentido. Este fecho teve influência não só nos operários, como também na cidade. Muitos foram os habitantes de Porto Alegre e das proximidades que ficaram no desemprego após longos anos de trabalho na fábrica Robinson. Quer dizer, a gente nunca espera que chegasse a esse limite, não é? Tive aqui 31 anos, é metade de uma vida, não é? Entrei para aqui com 17 anos, saí daqui com 48 anos, então a minha vida praticamente, a minha juventude foi passada aqui. O rebuçado de ovo é um doce que não passa despercebido aos habitantes e por quem passa pela cidade de Porto Alegre. Este doce, particularmente alentejano, teve as suas primeiras origens há 3 séculos atrás, pelas freiras dos conventos. A fábrica de rebuçado de ovo dedicou-se 4 anos a investigar o rebuçado. Dedicámos-nos 4 anos a investigar o rebuçado de Porto Alegre e a perceber, no fundo, como é que características, por exemplo, da água, como é que se movimentam dentro do produto, com o objetivo de o melhorar e de tornar também mais estável. Junta-se as gemas de ovo e açúcar e com a mistura fazem-se pequenas bolas. Prepara-se uma calda de açúcar e mergulha-se nela o preparado anterior. Embrulham-se os rebuçados em papel de seda. Todo este processo é realizado manualmente. Na fábrica do rebuçado de ovo não se fala em segredos, mas sim em rabos do gato. Existem segredos hoje em dia. Aliás, acho que nunca houve segredos. Mas existe uma coisa que é mais curiosa, que é o rabo do gato. O rabo do gato, no fundo, é a persistência necessária para conseguir encontrar um problema e conseguir dobrá-lo e conseguir solucioná-lo. E nesse caso, sim. Nesse caso, nós temos muitos rabos de gato aqui. Diariamente são confeccionados 350 rebuçados de ovo, dependendo das encomendas. A fábrica do rebuçado de ovo exporta para quase todas as zonas do país e até mesmo para fora de Portugal. Este é um doce que percorre vários pontos do mundo. Uma das mais típicas gastronomias do Alto Alentejo são as perninhas de rã. Adoradas pelos portalegrenses, as perninhas de rã são um petisco que estão cada vez mais escassas nas ribeiras desta cidade. Antigamente, muitos habitantes da nossa cidade, inclusivamente eu tenho familiares que já faleceram, que faziam pesca disso. Portanto, isso antigamente era pescado com uma cana e com um pano vermelho. As pessoas iam à noite para as ribeiras, porque é um produto de ribeira, e eram pescados com um pano vermelho. Em tempos passados, eram os habitantes que iam para as ribeiras apanhar as rãs. No entanto, devido à escassez deste animal, hoje é legal a sua apanha.
Nos dias de hoje, o produto chega aos consumidores de outra forma. Os processos para que esta iguaria esteja pronta a consumir são vários. Portanto, o produto vem congelado, porque é um produto que não pode vir fresco, obviamente. Após a descongelação, é colocado sal, para o produto ganhar aquele gosto de sal, alho e bastante limão, para o produto perder aquele paladar que tem da ria. Depois fica ali umas horas a marinar e, entretanto, passamos à confecção propriamente dita. Colocamos uma frigideira com bastante óleo, portanto, tem que ser um óleo que não deixe gosto, portanto, um óleo com alguma qualidade. Depois, portanto, o óleo bastante quente e é passado primeiro portanto, as patinhas são passadas primeiro por farinha, depois por ovo batido só a gema e, entretanto, a farinha novamente. Depois é frito nesse óleo bastante quente, o produto fica ampoladinho, está pronto ao cliente a consumir. Os processos são simples, mas são os segredos à alma da confecção deste petisco. Os chamados toques especiais, esses, são só mantidos e revelados no seio das famílias. Sim, como lhe disse, algumas receitas antigas de alguns familiares, que são aqueles toques muito especiais que nós guardamos sempre para nós, de forma a manter exatamente os chamados segredos, sim. Este é um petisco que deixa os portalegrenses com água na boca, principalmente na época do verão. Este é um petisco muito sui generis, digamos assim. Aqui é particularmente bom, também temperadas e pronto, é apetecível. E nesta altura do ano, com o calor, para acompanhar com uma cerveja, é o ideal. Estão muito boas.